Boa tarde. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sou uma serva de Deus. Meu nome é Maria das Graças, ministra da Eucaristia da Paróquia São José de Vespasiano, Minas Gerais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Estou aqui para falar um pouco do nosso ministério e também da minha experiência como ministro da Eucaristia. Mas antes gostaria de dizer uma coisa. Este ministério poderia ser chamado de pastoral do pão, porque ninguém vive sem pão. Ninguém vive sem aquele que está sempre presente no pão, sem aquele que lutou pelo pão, anunciou o pão, morreu pelo pão e se tornou pão. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como ministra e também falar o que é o mestre, o conceito. Não sou uma ministra perfeita como Deus quer. Mas de uma coisa tenho certeza, procuro exercê-lo com amor, dedicação e alegria. Quando fui chamada para este ministério, foi uma surpresa. Eu achei muito estranho, pois não me achava digna, sendo eu tão pecadora. Como o padre que me chamou através de outra pessoa, este me disse: primeiro, não dei minha resposta no momento a essa pessoa, só disse que eu ia conversar com o padre. Aí fui, conversei com ele e também me confessei. Este mesmo me disse: passado é passado, o que importa é daqui para frente. Foi uma experiência transformadora. Minha vida foi maravilhosa. O Espírito Santo me renovou. Tudo que vivi antes ficou para trás. Nós não somos capazes de nada, não somos capacitados a nada. É Deus que nos capacita. Cabe a nós entregarmos aos cuidados de Jesus. É Ele que nos capacita. Bom, um ministro, ele deve ser coerente com o Evangelho de Jesus Cristo. Sua vida deve ser pautada com o verdadeiro testemunho de Cristo ressuscitado. Na família, na igreja, no trabalho, em todos os lugares em que a gente se encontra. Ele deve ser humilde, caridoso, paciente, compassivo e zeloso com as coisas de Deus. Somos chamados a servir no altar e aos irmãos enfermos. A prioridade do ministro é servir o irmão enfermo, o que está doente, porque eles não podem ir ao encontro do Senhor na igreja. Então, Jesus vai ao encontro deles pelos pés e pelas mãos do ministro. Somos o braço direito do Padre, porque ele sozinho não dá conta de atender a paróquia, que é grande, assim como a nossa, são 12 comunidades, então precisa de pessoas para ajudar. Aí entra o trabalho dos ministros. Ele vai aonde o padre não pode ir. É um prazer e alegria fazer esse trabalho. Levar o pão eucarístico para quem está faminto. Não só o pão eucarístico, mas também a palavra de Deus.
Muito nos alegra em levar alegria para quem está triste. O ministro deve estar sempre alegre com um sorriso no rosto, mesmo que esteja triste por dentro. Esta é a nossa função. O que define o ministro? Você é extraordinário. Você foi chamado a ser ministro extraordinário da comunhão eucarística, chamado para servir no altar e aos enfermos. Por isso, devemos nos preparar todos os dias, sempre buscando e lendo a palavra de Deus para o imprevisto. Na falta do padre, você está apto para celebrar. A Eucaristia é um ministério alegre. Encontra-se no cerne da celebração da Eucaristia o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo, pela invocação do Espírito Santo, tornam-se corpo e sangue de Cristo. Os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. O ministro da Eucaristia deve viver uma intensa piedade eucarística. Antes de mais nada, deve cultivar uma participação autêntica na celebração da missa, a partir da qual procura fazer próprios os sentimentos de Cristo, sua ação de graças, a sua entrega ao Pai pelos nossos pecados, sua súplica para que o reino de Deus se concretize. Não basta estar presente fisicamente na celebração eucarística. É preciso entrar na piedade filial de Cristo em relação ao Pai e fazê-la própria. Sem união interior com o que se celebra sobre o altar, não se recebe nenhum fruto espiritual da própria missa. A atenção da fé em prol de uma união de caridade mais forte com Cristo deve focar-se sobretudo nos 3 momentos-chave da missa. Primeiro, a escuta da palavra para o crescimento da fé, na oferta de Cristo no seu sacrifício de nós próprios durante a oração eucarística, e na comunhão como participação plena no sacrifício, comunhão com Cristo e comunhão com todos os irmãos em Cristo. Em segundo lugar, é necessário que toda a vida grafite em torno da missa e que a partir desse sacramento se adquira a força de viver o amor. Quem participou da celebração eucarística recebeu a vontade de se doar por amor ao Pai e aos irmãos, tal como fez Jesus no seu ministério. Viver a missa significa viver a caridade nas suas 2 dimensões inseparáveis, para com Deus e para com os irmãos, até atingir a unidade. A prova da verdade e da autenticidade do encontro com Cristo na Eucaristia reside, consequentemente, no fato de saber viver a relação com Cristo presente no irmão, especialmente no pobre. Jesus, de fato, fez com que os homens, e de um modo particular, aqueles que sofrem, recebessem concretamente aquele amor que pede para si mesmo. E sobre ele que seremos julgados no último dia. Em Mateus 25, 34 a 46, vai estar lá todas as caridades que devemos praticar. No fim de nossa vida, seremos julgados com base na caridade. Portanto, ai de quem esquecer da relação indissociável entre presença de Cristo na sua palavra, no sacramento, no irmão.
Levar a Eucaristia aos irmãos, sobretudo aos doentes e idosos, significa levar-lhes e servir-lhes Cristo. Por último, o ministro extraordinário deve alimentar sua intensa piedade para com a presença de Cristo que permanece nas espécies consagradas. A piedade que o leva a prostrar-se em oração junto ao sacrário faz participar mais profundamente no mistério pascal e responda com gratidão com sua humanidade, vida divina nos membros de seu corpo, permanecendo sempre perto de Cristo Senhor. O ministro se beneficia daquela íntima familiaridade. Ao mesmo tempo, abre seu coração para seu próprio bem e de todos aqueles que o levam à Eucaristia. Reza pela paz e pela salvação do mundo. Agora quero falar um pouco sobre a adoração ao Santíssimo. É dever e obrigação do ministro da Eucaristia a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. É diante dele que derramamos o nosso coração, pois adorar Jesus é um ato de amor, de gratidão e entrega total de nossa vida. Somos feitos para adorá-lo, e é ele que se doou por nós, aceitando a morte e morte de cruz. Tudo por amor a nós, para nossa salvação. Adorar Jesus na Eucaristia é reparar os ultrajes que ele recebeu dos seus algozes quando foi traído. Adorá-lo em espírito e em verdade. Exaltar seu nome, glorificá-lo e bendizê-lo, dar graças em todo tempo e lugar. Jesus é a palavra viva que ilumina e nos fortalece, que nos dá coragem e que nos enche de amor. Essa palavra é que é a nossa vida, é que nos leva para frente, que nos encarrega da nossa vida. E a Ele que nós devemos louvar, glorificar e bendizer. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Ele é digno de todo louvor e adoração. A Ele a honra, o louvor e o poder para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.